Pois bem, hoje é segunda-feira, habitualmente é segunda-feira, recebemos em estúdio o professor Adriano Novunga para o espaço de comentários. Está aqui comigo e vamos trocar algumas impressões. Muito bem-vindo, boa noite. Vamos olhar para os nossos temas, professor. Muito boa noite, telespectadores. Como do costume, selecionei 4 temas, mas antes tenho um tema em jeito de ponto de entrada. Esse tema tem que ver com a notícia que circula de que, por via da TSU, perto de 20 mil funcionários foram para a reforma. Olha, a reforma é um momento onde o funcionário se desliga do Estado por via de ter completado os anos de serviço, que deve ter o feito com muito orgulho, porque servir o Estado é motivo de orgulho para todo o cidadão nacional. E a reforma tem que acontecer por via de processos próprios, não em sede de um processo como o da TSU, porque os objetivos da TSU não eram estes. Os objetivos da TSU visavam harmonizar o pagamento salarial, que acabaram não sendo esses os objetivos atendidos. Como já indicamos claramente, que a TSU veio promover um apartheid social, tendo dado a oportunidade para os funcionários do mais alto nível, incluindo o Presidente da República, o seu governo e os deputados da Assembleia da República, para triplicar, quadruplicar os salários, num contexto onde hoje os funcionários públicos não sabem se vão ter o salário ou não. Número 2, não sabe quanto é que é esse salário e quanto é que se contribui para a aposentação e, sobretudo, aqueles que estão na reforma, incluindo professores que deram a sua juventude, deram a sua vida para educarem estas e as outras gerações que estão mais à frente de nós, que estão numa situação de desespero. E o governo vem hoje dizer, no quadro da TSU, identificou que há 20 mil funcionários que deviam ter ido para a reforma. É qualquer coisa que roça não somente a incompetência, mas, sobretudo, a desonestidade. É desonestidade quando, num quadro onde os funcionários, que são o mais importante ativo que o nosso Estado tem, são o mais importante ativo que o funcionalismo público tem, se vem hoje numa situação onde é total incerteza, e se tenta atirar os olhos para os olhos da areia, os olhos da sociedade, dizendo que afinal havia 20 mil funcionários que aparentemente seriam estes que estivessem a deturpar a implementação da TSU. Isto é desonestidade, porque a TSU foi utilizada pelos dirigentes para triplicar e quadruplicar os salários, deturpando os objetivos preconizados por esta importante reforma. Portanto, é não somente incompetência, mas é fundamentalmente desonestidade. E desonestidade, quando toma e orienta o funcionamento de um governo, é muito problemático, porque isso vai contra o espírito da independência nacional e contra o espírito da nossa soberania nacional. Vamos olhar, portanto, para o primeiro tema de comentário. O primeiro tema de comentário de hoje tem a ver com as infraestruturas públicas que cedem devido aos ciclones, e desta passagem do ciclone Fred tivemos mais, portanto, este cenário que já é repetido depois da passagem do Idai, do Kenneth e também, portanto, do Gombe, por aí além. Pois, é cíclico já. É cíclico. Onde de cada vez que há uma enxurrada, de cada vez que há um ciclone, por mais enfraquecido que ele seja, destrói todas as infraestruturas na região por onde passa, destrói salas de aulas, corta vias de acesso, destrói infraestruturas de transmissão de energia elétrica, mas as palhotas das comunidades ficam intactas. As palhotas das comunidades ficam intactas.
Isto vem sendo assim desde o ano 2000, que houve aquela intempérie toda que destruiu as estradas um pouco por todo o país, desde a Zona Sul até Caia. E no caso concreto, agora, deste ciclone Fred, cortou a estrada 208 que liga Tica a Buzi. Essa estrada não tinha sido inaugurada ainda. Tinha sido iniciada há bem pouco tempo a sua construção, com dinheiro que foi buscado fora, dinheiro de empréstimo, que vai ser pago por esta e as próximas gerações. A estrada já não existe, mas as palhotas à volta estão ali. A questão central é: o que é que se passa com as infraestruturas públicas? Muitas dessas infraestruturas que estão sendo feitas um pouco na zona do corredor da Beira são uma tentativa de reconstrução no contexto do IDAI. E antes de serem inauguradas, já estão novamente a ficar destruídas. E no caso em Apreço, da estrada 208, liga a zona de onde até o ministro das Obras Públicas é originário. Entretanto, não se consegue construir infraestruturas que atendem ao desafio e à preocupação climática da região central do país, que é cada vez mais vulnerável à situação das intempéries. Há aqui uma situação muito clara de corrupção que permitem que, com orçamentos disponíveis, se construam infraestruturas sem qualidade. É corrupção que está a propiciar que, mesmo com o orçamento que se vai buscar com empréstimo, se construam infraestruturas que não têm o mínimo de resiliência às condições das mudanças climáticas, num contexto onde o Tribunal Administrativo, que é a entidade que tem que fazer a fiscalização prévia e dar autorização, ele próprio, o Tribunal Administrativo, está infestado de corrupção. É uma questão de liderança política aqui que está. Não é questão técnica, é questão de liderança política, que não está preocupada com o desenvolvimento de infraestruturas que atendem ao desafio central de promoção do desenvolvimento. É de cada vez que, de ano a ano, que temos situações desta natureza, temos que desembolsar dinheiro para as mesmas infraestruturas que já deveriam ter sido construídas num quadro de maior resiliência para a questão das mudanças climáticas. Pois bem, e o tema seguinte para comentário tem a ver com a questão da violação dos direitos humanos por parte da Polícia da República de Moçambique. Tivemos o caso semana passada, portanto, de um cidadão que foi baleado mortalmente, praticamente às barbas da sua residência. Este final de semana, mais um caso, violação de direitos humanos. O trabalho central da Polícia da República de Moçambique é garantir a lei, ordem e tranquilidade pública. Lei, ordem e tranquilidade pública. Mas de tempos a tempos, mesmo com a melhoria da formação e das condições de formação em Matalane e outros centros de formação, mas o que se passa, o que se verifica é que a Polícia da República de Moçambique não somente tem esquadrões, infestada de esquadrões, sim, mas sobretudo é a própria polícia que sistematicamente vem violando de forma grosseira os direitos humanos. É a polícia que está a assassinar indiscriminadamente cidadãos inocentes, É a polícia que está envolvida em disparos que atingem cidadãos, mutila cidadãos, sem qualquer tipo de responsabilidade, sem qualquer tipo de responsabilização. Isto é violação sistemática. Esses dois exemplos recentes são apenas uma amostra bastante pequena, numa situação maior, onde a polícia tem estado a se destacar na violação dos direitos humanos
porque é ela que utiliza a arma, uma arma de guerra, para atingir cidadãos, para atingir inocentes. Num contexto onde o Estado não assume a responsabilização, não responsabiliza os polícias envolvidos nesses atos, porque são identificados, há autos, há processos abertos, mas o Estado não segue e responsabilizar esses. E nos casos onde o próprio Estado é condenado, não assume a responsabilidade pelos danos que são causados às famílias das vítimas. Portanto, é o próprio Estado que é cúmplice e, dessa maneira, é promotor desta situação, onde a polícia, ao invés de promover o cumprimento da lei, da ordem e tranquilidade pública, é o fator de medo nas nossas vias, é o fator de violação sistemática de direitos humanos, e desde há 3 anos atrás que viemos dizendo que as esquadras só vão melhorar quando a liderança delas deixa de ser por compadrio e amizade, mas entregue aos formandos na CIPOL, porque esses estão num nível próprio, não somente de utilização da força para a proteção do interesse público, mas, sobretudo, compreendem a necessidade de a polícia agir dentro do quadro de legalidade, respeitar os direitos humanos, as liberdades e os direitos fundamentais dos cidadãos, que é o objetivo central desta coletividade chamada Moçambique. Gostava de ouvir o seu comentário em relação aos interesses do Ruanda no gás de Cabo Delgado. Este é o problema maior. Este é o problema maior, meus caros. Este é um problema grandiosíssimo. Nós tivemos, desde há 2 anos e meio atrás, a advogar para que Moçambique encontrasse parceiros internacionais para os ajudar na situação do extremismo violento. Estivemos envolvidos nessa campanha. Veio o Ruanda sem mandato claro, não se percebe muito bem em que processo nacional, com envolvimento da Assembleia da República, se convidou o Ruanda para Moçambique. Os termos de referência não são conhecidos. Depois veio a SADC, numa missão muito mais transparente, muito mais clara, por isso apoiamos a missão da SADC. Esta do Ruanda vem desde há algum tempo a esta parte a se transformar num mecanismo de abocanhamento de negócios em Cabo Delgado. Num mecanismo de abocanhamento de negócios em Cabo Delgado. Olha, esta profusão entre a intervenção militar do Ruanda, aparentemente para apoiar, e este interesse de negócios vai colocar a soberania de Moçambique, vai colocar o objetivo de Moçambique em tirar a miséria, a barriga da miséria, através do nosso gás, em risco. Mas, sobretudo aqui, prestem atenção, meus concidadãos moçambicanos do Rovuma ao Maputo e do Zumba ao Índico. A questão central aqui é, quando um país como o Ruanda se transforma ele próprio numa empresa privada de promoção de segurança além fronteiras, isso é um problema do qual teremos muitas dificuldades para sair. Vamos distinguir 2 coisas. Uma é empresas do Ruanda virem a Moçambique, isso é uma coisa. A outra é o próprio Estado ruandês ele se transformar numa empresa privada de segurança para proteger os interesses energéticos em Moçambique. Isso é problemático. E isto, meus caros, precisa que o presidente da República vá responder a perguntas muito claras sobre este setor de segurança que está a ser agredido desta maneira. Isto é uma agressão de que Moçambique terá muitas dificuldades
para sair. Os países na região, incluindo a República Democrática do Congo, a participação do Ruanda nesses países, e na DRC em particular, é problemática. É problemática. Nós queremos paz em Cabo Delgado, queremos que haja estabilidade e tranquilidade em Cabo Delgado, que respeite a nossa infraestrutura democrática e onde as oportunidades de negócios, as oportunidades do Delgado e dos moçambicanos. Esta fórmula que está sendo utilizada, sem um mínimo de transparência, vai nos criar problemas a todos nós, os moçambicanos. Não vai criar apenas aos chefes que estão a promover hoje, vai criar a todos nós, os moçambicanos. É tempo de o presidente ir à Assembleia da República, não para ir ler um discurso e depois ir para casa, mas para receber perguntas e responder naquele pódio sobre o que é que se passa com este emaranhado de negócios não claros em Cabo Delgado. Pois bem, o nosso quarto e último tema para comentário tem a ver com Frelimo, que quer travar eleições distritais. Pois, as eleições distritais, meus caros, são uma oportunidade para nós promovermos a paz. As eleições distritais são uma oportunidade para promovermos a paz. Uns falam hoje, li uma matéria, onde um importante jurista dizia que Moçambique não tem dinheiro para fazer aventuras. É precisamente por não ter dinheiro Moçambique que tem que fazer descentralização ao nível do distrito. É o centralismo, é este centralismo que é despesista, é muito caro, ineficiente, esterilizante ao desenvolvimento e não a descentralização ao nível dos distritos. Jovens em todos os distritos do nosso país, do Rovuma ao Maputo e do Zumba ao Índico, querem participar da democracia. Querem participar da democracia. E é somente com essa participação que se podem consolidar os pressupostos para que tenhamos coesão social, para termos paz, porque todos os jovens, a cada distrito, vão desenvolver um sentido de pertença, porque vão participar em processos lá deles. Deixa os jovens de Angocha participar, deixa os jovens de Moma participar, de forma descentralizada. Na verdade, é isto que Mondlane dizia, é isto que Eduardo Mondlane sempre disse. É o sonho de Mondlane que estão a querer travar ao negar as eleições ao nível distrital. Onde hoje estamos com concentração de poderes que não promovem desenvolvimento é ao nível provincial. É preciso desconstruir, é preciso desobstruir a aglomeração de dirigentes ao nível provincial, desmantelar essa ideia de secretário de Estado, desmantelar o secretário de Estado na província, deixar o governador da província democraticamente eleito, com legitimidade, para articular com os administradores distritais, também legítimos, porque democraticamente eleitos pelos seus pares ao nível do distrito, e deixar que a iniciativa local que atenda às condições próprias de cada um desses distritos, através da utilização de material local, possam desenvolver, sem despesismo, o nosso país num movimento maior, de baixo para cima, que cá em cima se consolida esta coisa maior, chamada Moçambique. Este projeto das eleições distritais é um projeto nacional, é um projeto de Moçambique, é um projeto que está acima dos interesses partidários e grupais que podem se querer. É um projeto da paz. Aqueles que se opõem a este projeto estão contra a paz, estão contra o desenvolvimento e, sobretudo, estão contra a consolidação da coesão social ao nível mais pequeno. Mesmo a terminar, hoje se vai na segunda semana
desde que iniciaram as aulas nas universidades. Vai-se a segunda semana e até hoje o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia ainda não entregou os computadores. Fez circular de forma fraudulenta, um website onde aparentemente os jovens e as jovens podiam se inscrever, mas não há website nenhum para se inscrever. Isto é fraude. Não percebo o presidente News como é que permite que no seu governo tenha ministros que promovam fraude desta magnitude. É computador não para o Nuvunga, é computador para as meninas e os meninos, para estudarem bem. Tal e qual, senhor presidente, o projeto de eleições distritais, que vai contribuir para o seu legado. O projeto de permitir que se realizem eleições distritais, esse sim vai consolidar o seu legado como líder. Atenção, senhor presidente. O senhor não veio da luta de libertação. É um presidente civil. Consolide o seu legado, deixando que se realizem eleições distritais. E consolide também por permitir que os jovens e as jovens tenham um computador para estudar. Não compreendo como é que pode conviver no seu governo com um ministro que está contra a realização deste objetivo importante de as nossas jovens e os nossos jovens terem computador para estudarem em melhores condições para poderem promover de forma melhor o interesse nacional. Professor Nuvunga, obrigado por o ter aqui, mas esta segunda-feira, próxima semana eu conto consigo para mais comentários e vamos continuar a olhar o país, refletindo desta forma. Muito obrigado. Boa semana e até a próxima. Muito obrigado. Nós vamos sair agora para uma curta pausa, voltamos dentro de poucos instantes.